E a regulamentação das redes sociais voltou a ser discutida depois da morte de uma jovem que foi vítima da divulgação de fake news. Nós voltamos ao vivo a Brasília, contato mais uma vez com a Yasmin Costa, que vai nos trazer mais informações e a repercussão desse caso, que foi imediata em Brasília, né, Yasmin? Imediata, Vitor. Esse assunto começou a repercutir aqui no cenário político da capital do país. Ministros e até membros do Congresso Nacional começaram a querer a volta, a regulamentação daquele projeto de lei que está parado na Câmara dos Deputados e que trata das fake news, um projeto de lei de autoria do deputado federal Orlando Silva, relatoria, melhor dizendo, do deputado Orlando Silva. Esse projeto chegou a começar a tramitar, mas parou e agora retoma justamente por conta desse caso envolvendo a jovem de 22 anos, Jéssica Canedo, que tirou a própria vida por conta de redes sociais que começaram a circular, que possivelmente ela teria um romance com o humorista Whindersson Nunes. E a partir daí as informações começaram a circular, prints de imagens de conversa, de supostas conversas com ela começaram a circular e viralizar pelas redes sociais. A própria mãe da menina de 22 anos pediu para que essas publicações fossem apagadas porque se tratava de informação falsa, mas não surtiu muito efeito e a menina, por conta de toda a pressão vinda das redes sociais, acabou tirando, infelizmente, a própria vida. O próprio Whindersson Nunes, que está aí envolvido também com essas fake news, por conta do nome dele também está envolvido, porque era supostamente uma namorada dele, a jovem Jéssica, ele usou as redes sociais e disse que vai usar a influência dele como pessoa pública para trabalhar pela regulamentação das redes sociais, pela responsabilização dessas pessoas que divulgam informações falsas. E a gente tem um vídeo do humorista Whindersson Nunes falando sobre isso. Vamos ouvir. Eu pensei em protocolar uma parada importante, me comprometer a acompanhar as investigações, no caso, iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. Pois é, a gente sabe que esse projeto existe, está tramitando no Congresso Nacional e agora a parte da oposição questiona que, como chamam de PL da censura, a oposição argumenta que a base do governo está usando, infelizmente, esse caso da Jéssica para tentar impor uma censura, uma regulamentação através que eles chamam de censura. Fato é, para 2024, o próprio Arthur Lira já havia sinalizado a possibilidade dessa ser uma pauta dentro do Congresso Nacional e agora ministros e parte da base governista também estão investindo aí nesse projeto que trata da regulamentação das fake news. Volto com você, Vitor. História terrível, né? Esse caso da Jéssica e, infelizmente, isso vai alimentando o debate político, né? Obrigado, Yasmin, pelas informações. Bom trabalho por aí. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo sobre esse caso e sobre agora o desdobramento lá em Brasília. A alegação, né, Amanda, como falou a própria Yasmin, dos deputados da oposição, dos parlamentares da oposição, é que os governistas estariam usando o caso da Jéssica como um pretexto para acelerar a aprovação dessa proposta que já estava na mesa, né, do projeto das fake news ou projeto da censura, como queiram, e agora isso poderia acelerar as coisas. Você acha que a legislação hoje ela já tem mecanismos para coibir esse tipo de caso, Amanda, como a divulgação de uma notícia falsa, que foi o caso bem claro aqui, né? Uma divulgação de notícia falsa, né? Não cabe nem a discussão, foi o que aconteceu mesmo. Mas será que os tipos penais hoje já previstos de injúria, calúnia, difamação, eles seriam suficientes para coibir um caso como esse, para punir os responsáveis por uma tragédia assim? Ou é necessária essa nova legislação, hein, Amanda? Claro que não, né, Vitor? Ainda é muito branda. Imagina uma punição pela morte de alguém com injúria, calúnia ou difamação. É urgente a moderação, a regulamentação
do conteúdo das redes sociais. As redes sociais não são algo inerte. Esse conceito de neutralidade da rede, como se a rede não tivesse seu próprio algoritmo, experimenta começar a ver sobre determinado assunto, ler sobre determinado assunto nas redes sociais para ver o que ela vai te alimentar, com mais conteúdos e mais informações sobre aquele conteúdo. Então, é claro que a rede não é neutra, ela é direcionada, ela te orienta a um determinado tipo de conteúdo, um determinado tipo de publicidade, de propaganda. Essa história de que as redes sociais são usadas apenas como veículo, como difusor de informação, não é verdade. Essas redes sociais já têm uma inteligência e esses grandes conglomerados de empresa que são mais ricos, têm renda maior, faturamento maior do que o PIB de muitos países e uma população muito maior do que os países do mundo, tem que assumir, sim, uma responsabilidade pela moderação desse conteúdo, que identificar que é fake news, que é uma notícia mentirosa, quando alertado, tem que se debruçar sobre esse conteúdo, tem que remover esse conteúdo das redes. A morte de alguém nunca é pretexto, a morte de alguém é um fato muito grave e ele vai continuar se sucedendo até que você tenha uma regulamentação séria sobre esses assuntos. E nenhum ambiente melhor para travar esse debate de forma legítima do que o Congresso Nacional. Então, você pode ser contra determinados pontos do texto, mas não quer dizer que isso não tenha aqui a debate. Essa pauta foi barrada pela bancada de direita, pela bancada evangélica, que fez um lobby muito forte, e claro, pelas big techs que não querem assumir essa responsabilidade, esse custo extra, no primeiro semestre do ano, quando esse projeto foi debatido. Mas ele inexoravelmente voltará agora à pauta nesse ano de 2024, ano que vem, né, Lívia, para não achar que a gente já está em 24, mas no ano que vem, até porque é um ano de eleição. A gente viu o que aconteceu na Argentina, por exemplo, com o começo do uso de inteligência artificial. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que esse é um tema que o incomoda e o preocupa enormemente. Você não sabe se aquilo que você está assistindo é verdadeiro ou não. Daqui a pouco a gente não vai saber se o que eu disse ou se o Beraldo disse foi realmente o que dissemos ou se aquilo foi produzido por algum programa de inteligência artificial. Como é que a gente vai desmentir isso? Apresentado com inteligência artificial, acho que foi em Porto Alegre, né? Um vereador apresentou um projeto que foi escrito lá por um serviço de inteligência artificial, né? Exato, e o pior, podem colocar mentiras nas nossas bocas, já existem programas para isso, como se eu estivesse falando aquilo, como se o Beraldo, você, a Lívia, estivesse falando isso, e na verdade aquilo nunca foi dito. Como é que a pessoa vai... Né, essa fronteira, essa linha tênue entre o que é verdade e o que não é nem mentira, o que é fabricado, vai se tornando cada vez mais tênue. Então, é lógico que em matéria de legislação, nós estamos muito atrás. A Europa já está mais avançada, então não é censura nenhuma, é simplesmente adaptar e modernizar a nossa legislação conforme, por exemplo, os padrões europeus, que é um padrão muito mais rígido, e aliás foi o berço, né, de toda a nossa civilização ocidental, é toda calcada e tem como referência o padrão europeu. O Congresso precisa se adiantar, porque senão isso vai cobrar um preço cada vez mais caro da sociedade. Beraldo, concorda que à medida que há essa evolução das tecnologias de comunicação, de informação, é preciso que haja o acompanhamento também da legislação, a modernização dessa legislação, e esse debate passa necessariamente, obrigatoriamente, pela regulação, responsabilização das plataformas? Olívia, é claro que conforme o mundo avança, a legislação precisa acompanhar esses avanços. Agora, vamos pegar o exemplo do que aconteceu recentemente em São Paulo. Num domingo de sol, Avenida Paulista fechada, o presidente de um partido de esquerda sobe num caminhão e faz um discurso defendendo o Hamas, esse grupo terrorista que invadiu Israel e matou mais de 1.000 pessoas. Esse discurso foi filmado por um terceiro. Esse terceiro postou na rede social. E aí, o que esse PL da censura está propondo? Que, ao invés de ser o autor que falou aquilo, ao invés de ser a pessoa que gravou e postou, o responsável tem que ser a rede social. É isso que está completamente errado. Se a gente for discutir que a rede social tem que ter um canal de atendimento, há muitos golpes que são aplicados através de rede social. Você tem que conseguir, de uma forma ágil, tirar a sua conta do ar, como acontece, por exemplo, quando o seu cartão de crédito é roubado. Eu concordo. Agora, usar este caso para dizer que a rede social tem que ser responsabilizada, por que não vai responsabilizar o perfil que postou estas mensagens falsas e sequer prestou solidariedade à família dessa menina que morreu? O que está errado é que essas pessoas usam a fake news para poder ganhar seguidores e faturar. É isso que a gente está vendo. E o pior,
publicam fake news todos os dias. E o que a gente vê em Brasília, o governo passando a mão na cabeça dos donos desses perfis, mandando dinheiro público para esses perfis. Isso está absolutamente errado. Pois não, Amanda. Mas veja, Beraldo, demora tanto, né? Imagina essa pessoa, a Jéssica Canedo, que foi vítima dessa fake news. Até ela conseguir uma decisão judicial para impedir que aquele conteúdo circule, demora muito. Isso não aconteceu. E às vezes a pessoa nem tem acesso a essa informação ou acesso ao advogado. Quem precisa fazer a moderação desse conteúdo falso imediatamente são as redes sociais. Elas têm que ser alertadas e são elas que têm a rapidez, a agilidade para retirar isso do ar imediatamente. Por exemplo, no caso da Janja, da primeira-dama, eles foram alertados e depois ela reclamou que o X, né, no caso o Twitter, antigo Twitter, ainda demorou, 2 horas para retirar esse conteúdo do ar. Isso precisa de maior agilidade, precisa de responsabilização, sim. E ainda tem um agravante que é o seguinte, essas notícias falsas, cada vez que você dá um clique e que aquilo gera mais engajamento, é reproduzido pelo algoritmo. Então, não só a rede social dá o espaço para que a mentira, para que a fake news seja publicada, como ela divulga com maior celeridade a fake news, porque normalmente isso gera mais engajamento. Ou seja, é um duplo erro, né? Ela dá o espaço para aquilo ser publicado e ainda divulga mais a mentira do que a verdade. Então, como é que não vai haver uma responsabilização sobre isso? Mas, Amanda, a rede social é uma plataforma para que as pessoas se manifestem de forma pública. Se houve uma fake news, eu concordo com você, é preciso haver agilidade. Você precisa conseguir entrar em contato, falar com alguém e dizer, olha, minha conta foi tomada, ou essa notícia em relação a mim, eu sou a pessoa citada nisso, isso é falso. E você tem instrumentos para isso. Agora, não pode se colocar na rede social a responsabilidade de fazer algum tipo de moderação. Porque quando você faz isso, isso é censura. Quando você diz que, olha, a rede social será responsável por tudo que os usuários publicam, ela não vai querer publicar nada, porque senão ela vai ver milhares de ações contra ela, que ela vai ter que contratar advogado, se defender em milhares de cidades. Isso é simplesmente inviável. O que está sendo proposto neste PL é inviável, é uma censura que o governo atual deseja para poder impedir que muitas coisas que são faladas, críticas que são colocadas em relação à esquerda, possam ser colocadas. Isso é péssimo para o Brasil, é um passo no caminho errado que estaremos dando se for adiante a votação desse PL para ele ser aprovado.